Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de Saber. Professor Carnal, boa tarde. Boa tarde, estamos sem a Thaís hoje, já partiu para a Semana Santa. A Thaís divide suas atribuições aqui entre o nosso programa e o cargo dela de diretora da gente aqui, viu, professor? Às vezes ela não consegue dar conta de tudo. A gente já mandou providenciar um clone dela, para não sair daqui do meu lado. Eu adoraria a clonagem. Estou tá aqui em Caeté, Minas Gerais. Aonde, professor? Caeté, Minas Gerais. Mas como anda este homem, viu? Professor, eu aposto que o senhor está pensando que nós vamos falar sobre a guerra da Síria. É ou não é? Não imagino. Você é sempre uma caixinha de surpresa. Então hoje o senhor errou. Nós vamos falar sobre a guerra da Síria mesmo. Professor, olha só, tem muita gente interessada em saber e é dificílimo de entender. Vamos ver se o senhor consegue clarear as nossas mentes aqui. Esse angu de caroço que é a Síria, né? Talvez hoje o país mais complicado do mundo. A Síria, aliás, tomou o lugar do Iraque, né? Com todos os seus problemas, as vastas minorias, enfim. Hoje nós temos ali uma posição que interessa a Rússia, que é favorável ao atual governo, que é o governo do ditador Bashar al-Assad, e que combate o Estado Islâmico. Nós temos os Estados Unidos contra o Estado Islâmico e contra o Bashar al-Assad. Temos o envolvimento da Arábia Saudita e temos também o envolvimento indireto do Estado de Israel. Destrincha pra gente esse novelo todo, professor? É um drama mesmo, porque a Síria, desde que se libertou da tutela francesa, ela caiu muito sob a influência soviética, enquanto que os americanos apoiavam Israel e até um determinado momento o Irã, depois a partir de 79 perderam o controle sobre o Irã. A União Soviética abastecia tanto o governo do pai do atual ditador da Síria, quanto do próprio ditador. A guerra civil na Síria é dramática porque são três grupos muito violentos. A oposição, que é muito violenta e armada, o governo do ditador Assad e o Estado Islâmico. O Estado Islâmico está perdendo espaço, ele nunca teve chance de se tornar um ator mundial, mas ele serve para ressuscitar um fantasma da Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética não brigavam entre si, mas brigavam no quintal, brigavam na Coreia, brigavam no Oriente Médio e em outros lugares. Então a Síria voltou a ser um palco de potências, mais complicado ainda, porque essas potências hoje têm inimigos em comum. Mas é difícil saber, porque a Arábia Saudita também incentiva a corrida armamentista no Oriente Médio. Todos esses problemas se tornaram complicados na Síria, mas é muito sofrimento para o povo da Síria, mas nenhum risco de um conflito em escala mundial. Professor, olha só, eu gostaria que o senhor nos dissesse, porque é o seguinte, há uma matriz religiosa ali que tem mais dissidências do que convergências, ao que parece. Sim. O Bashar al-Assad, por exemplo, é alauíta, tem uma ascendência sunita, uma ascendência xiita, né? Uhum. E os árabes do Golfo têm uma ascendência sunita. Qual é a diferença entre uns e outros? Por que eles brigam tanto? Os sunitas são maioria no mundo islâmico. Os sunitas são sempre a maioria. Tanto que, apesar da fama, do senso comum, de que o terrorista seja xiita ou que o radical seja xiita, fama que tem a ver com a Revolução de 1979 da Ayatollah Khomeini, a maior parte dos movimentos radicais, como o Estado Islâmico ou mesmo Osama Bin Laden, eram sunitas, porque os sunitas são maioria absoluta no mundo islâmico. Os xiitas, essa dissidência a partir do neto do profeta Maomé, eles constituem uma maioria no Irã, uma maioria total no Irã, uma maioria discreta no Iraque, mas eles são minoria dentro do mundo islâmico. Cada um desses grupos quer a proeminência dentro do jogo islâmico. A Arábia Saudita, todo o poder dela é porque os reis da dinastia saudita, guardam os lugares sagrados, Meca e Medina. Em Meca está a Kaaba, em Medina está o túmulo do profeta e onde ele faleceu, e ser o guardião dos locais sagrados dá à dinastia saudita o poder além do petróleo. A Síria já foi sede de um califado. Damasco era o grande centro medieval da cultura islâmica, mas há muito tempo que a Síria se perdeu e cada um desses grupos, o arabismo
os alauítas, todos eles estão tentando controlar ou chefiar a questão islâmica. E o resultado é que sofre muito o povo. No caso da Síria, a população se atira no mar, morre em grande quantidade, migra de qualquer jeito, porque o país ficou inabitável. A Síria é quase que uma advertência para o mundo que acontece quando a gente abandona totalmente o diálogo e apela ao enfrentamento de forças, né? Quase que uma advertência a todos os países. O resultado tradicional é que vão se matar muito mais, o conflito vai se esgotar por completo, e aí as potências fazem algum acordo sobre como fizeram com o Iraque, como fizeram sobre o Afeganistão e assim por diante. Olha, professor, deixa eu colocar uma música, uma trilha aqui agora, porque tem gente chegando aí. Quem é? Quem é esse o professor não merece isso. Ele odeia essas cornetas, mas tudo bem, a gente põe assim mesmo. Professor, muito boa tarde, muito honrado aqui. Eu estava muito embevecido aqui ouvindo as suas considerações. Eu queria colocar uma questão aí. Você sabe que eu tinha uma certa predileção por aquele grupo musical que eu acho que acabou, chamado Só Pra Contrariar, porque essa frase um pouco resume a minha vida. E aí é o seguinte, eu estou entre aqueles pouquíssimos cidadãos que não acreditam nessa história de que o governo sírio mandou jogar arma química em cima da sua própria população. E eu não estou dizendo com isso, não estou querendo dizer com isso que eu acredito nas boas intenções do ditador. Eu quero mais é que ele se exploda e caia, né? Mas assim, do ponto de vista da estratégia de guerra, a Síria não tem nada a ganhar com isso, não tinha nada a ganhar com isso, né? Apenas despertaria a fúria de todos os seus inimigos que estavam ali mais ou menos em banho-maria nessa questão aí do conflito da guerra civil síria. Eu estou achando, a minha desconfiança é que essa coisa foi meio que provocada pelos inimigos da Síria, do governo da Síria, com a intenção mesmo de fazer com que os Estados Unidos entrassem nesse conflito e bombardeassem, enfim, entrassem no conflito, né? Se isso não foi obra dos próprios governos americanos, porque do próprio governo americano, que é preciso lembrar, professor, e aí que eu gostaria a sua avaliação até do ponto de vista histórico, né? Os governos republicanos sempre coincidem com novos conflitos, né? A gente sabe das relações históricas que existem, até de financiamento das campanhas republicanas pela indústria de armas americanas. Então, cada presidente republicano tem meio que um compromisso de arranjar uma guerra, até para desovar os estoques, gastar as armas e etc., de munição, para comprar mais, né? E chegou a vez, se a gente olhar para trás, não precisa nem ir muito longe, mas Bush pai fez a tempestade no deserto. Isso para falar só de um dos conflitos que ele provocou, ou que ele gerou, né? O Bush filho inventou a mentira das armas químicas do Saddam Hussein para pretextar a invasão do Iraque. E agora não tem mais aquela coisa aquela cena patética do Colin Powell no Conselho de Segurança da ONU exibindo um vidrinho assim, dizendo que aquele vidrinho mataria não sei quantas pessoas, né? Para sustentar, para tentar materializar, digamos assim, a mentira do governo americano daquela época para dar pretexto à invasão do Iraque. O senhor não acha que há elementos suficientes para lançar uma certa suspeita sobre essa questão, o que é que foi, sobre os motivos reais desse bombardeio? Eu acho perfeitamente viável e plausível a desconfiança. Os líderes do Oriente Médio em particular têm potencial histórico para fazer bombardeios sobre sua própria população. Saddam Hussein fez isso com os curdos. Jogou armas químicas na região norte e noroeste do Iraque contra os curdos, porque existe uma realidade no Oriente Médio, que é uma realidade muitas vezes tribal, em que você não considera o outro como parte ou cidadão de um país ou súdito, mas de uma tribo rival. Isso explica que Saddam Hussein possa tratar aos curdos como estrangeiros, porque tem uma religião diferente, falam uma língua diferente, possam ser tratados como estrangeiros. Então, os líderes do Oriente Médio, como o ditador da Síria, como o ex-ditador Saddam Hussein, têm potencial e já fizeram coisas dessa escala. Porém, eu acho que você tem razão. Nesse momento, do ponto de vista da estratégia e da propaganda, seria um tiro nos 4 pés do ditador da Síria, porque ele é um quadrúpede, né? É um tiro nos 4 pés dele, porque atrairia para uma guerra em banho-maria,
atrairia atenção internacional, já que a Convenção de Genebra proíbe terminantemente, seria causa de uma reação norte-americana. Agora, uma questão curiosa, com toda razão você identifica que os presidentes Arbusto I e Arbusto II, Bush I e Bush II, entraram nas guerras do Oriente Médio, mas os democratas têm na sua folha de serviços, que foi um democrata, Woodrow Wilson, que declarou a Primeira Guerra Mundial, foi um democrata, Roosevelt, que declarou a Segunda, e foi um democrata, Lyndon Johnson, que fez a declaração de guerra oficial do Vietnã, e um democrata, que foi o presidente Truman, que fez a declaração de guerra da Coreia. Ou seja, é verdade que os republicanos têm assumido essa posição dos falcões, ou seja, aquela posição de uma linha de política externa específica ligada aos republicanos. Porém, os democratas não são de Woodstock, né? Eles não estão fumando maconha e gritando "We are the world". Eles estão também declarando guerra. Aliás, as maiores guerras foram declaradas pelos democratas. As guerras mais econômicas, as que mais diziam respeito aos interesses petrolíferos da família Bush, essas sim foram declaradas pelos republicanos. E o presidente atual dos Estados Unidos, tal como fez Bill Clinton, que no meio do escândalo que Monica Lewinsky decidiu bombardear bases da Al-Qaeda, o presidente atual adoraria um bombardeio externo que transmitisse a noção de um homem de ação e retirasse a pressão interna sobre ele, que está grande, que ele está sendo derrotado sistematicamente no Congresso. Então, achar uma guerra externa é fabuloso para essa gente, porque retira a pressão interna, e os americanos, quando lutaram contra os ingleses no 18, contra os indígenas e mexicanos no 19, contra os comunistas no século 20 e agora contra os fundamentalistas islâmicos, foi a única ocasião que este país, que não tem nem nome próprio, Estados Unidos são o único país do mundo que não tem um nome próprio, eles apenas se chamam Estados Unidos deste lugar. Eles não têm o nome de um produto, como o Brasil ou a Argentina, nem de uma pessoa, como a Colômbia, ou de uma questão geográfica, como o Equador. São os Estados Unidos deste lugar. É esse melting pot, esse cadinho de raça que não tem unidade, que graças às guerras externas e aos inimigos externos e internos, adquire essa unidade. A guerra é fundamental para um presidente dos Estados Unidos unir a nação e conduzi-la em nome da liberdade, da democracia, do lado correto, e para isso matar pessoas na Síria ou em outros lugares. Professor, aí pela década de 40 do século passado, quer dizer, há quase 80 anos, os Estados Unidos substituíram a política do cacete, né, que era o Big Stick, pela do New Deal, a política da boa vizinhança. O Orson Welles veio ao Brasil, o Disney inventou o Zé Carioca, a gente mandou para lá a Carmen Miranda, enfim. E o mundo começou a trabalhar que parecia que haveria uma nova sintonia baseada mais na imposição de padrões culturais que propriamente no intervencionismo Estado bruto, né, no imperialismo, como a gente costuma. Agora, parece que com o Trump a coisa volta para trás, é o Big Stick de novo, não é não? Eu acho que a teoria do Theodore Roosevelt, o presidente do início do século XX, de que a gente deve falar mansinho e levar um porrete na mão, e como você lembrou, foi substituída tanto pela boa vizinhança como essa aliança para o progresso, a boa vizinhança de Roosevelt, a aliança para o progresso de Kennedy, eram políticas democratas de tentar dialogar com a América e fazer essa cooptação cultural e representaram, como você citou, personagens como o Zé Carioca. Eu acho que o Trump é um homem de negócios. Então, como o Brasil tem um comércio deficitário com os Estados Unidos, como os americanos ganham mais dinheiro conosco do que perdem, nós seremos bons parceiros para essa política externa, porque nós não somos causadores do déficit americano. E o Trump tem um discurso público que é um pouco mercantilista, é a ideia de que tem que ser superavitário o comércio americano com o mundo inteiro. Os americanos são bons... Além do comércio... Sim? Além do comércio bilateral, né, Brasil e Estados Unidos, os brasileiros também são dos principais visitantes, né, dos maiores visitantes em território americano. Estamos lá levando dinheiro vivo, né? Verdade. E a Flórida, que era uma terra de espanhóis, agora é uma terra de brasileiros, né? Várias lojas durante o apogeu da sedução Miami e Nova York, várias lojas contrataram, eu fui testemunha disso, atendentes em português. Era mais fácil encontrar paulistas num outlet em Nova Jersey do que encontrar paulistas aqui em São Paulo.
Então, isso é uma realidade. Agora, o Trump faz um discurso nacionalista, mas ele é um homem de negócio. O Brasil é um bom aliado dos Estados Unidos no campo dos negócios, porque nós estamos dando dinheiro para os Estados Unidos. Bom, tomara que a gente tenha alguma vantagem nisso, né? Porque com os primeiros movimentos fica difícil enxergar um horizonte aí de qualquer coisa positiva que chega. É meio... Eu acho que, curiosamente, essa perspectiva um pouco xenófoba dele, especialmente dedicada ao México, tem potencial para alargar as relações com o Brasil. Se o Brasil retomar uma política externa tradicional pragmática e não ideológica, uma política em que o Itamaraty era muito mais balcão de negócio do que proposta ideológica ou política, se nós retomarmos essa tradição do mais profissional de todos os ministérios brasileiros, que é o Itamaraty, eu acho que nós temos chance de retomar uma tradição de fazer aquela compreensão que os países não têm amigos, os países têm interesses. Então nós temos interesses econômicos, os americanos são ainda a maior economia do planeta, graças à conferência de Bretton Woods, o mundo comercia em dólar, o lastro do mundo é em dólar, e não adianta eu bater pé e fazer piquinho político, porque as coisas são assim, podem vir a se transformar no futuro. Professor Karnal, muito obrigado uma vez mais, bom fim de semana. Obrigado, e um bom final de semana para todos, para esse domingo de Ramos que se aproxima. A gente se encontra aqui na segunda-feira, depois do domingo de Ramos. Um abração para o senhor. Tchau.